enfrentar a discussão da diversidade religiosa não é celebrar uma religião em detrimento da outra. Carlos Rodrigues Brandão, na tese de doutorado dele, Os Deuses do Povo, ele fala que se você quiser dialogar com as camadas populares sobre a questão religiosa, você não pode falar de uma, você tem que falar de todas, porque elas, de certa maneira, elas estão... há uma inter-relação entre elas, né? Então, você pode ver que elas estão sobrepostas e mesmo quando você estiver falando, por exemplo, da Universal, que sataniza as igrejas, as religiosidades de matriz africana, você pode ver o nome dos orixás que são convertidos lá em demônios, mas eles têm a sessão de descarrego, eles têm o arruda, sal grosso. De onde que eles tiram isso? Fala em mal olhado, né? Fala em inveja. Então, onde que eles tiram isso? Dessas religiosidades de matriz africana. Só que aí, diferentemente das religiosidades de matriz africana, que se associavam com as religiosidades, com a religiosidade católica, né, o hibridismo, para se resistir, nesse caso aí é uma apropriação cultural cujo objetivo é destruir a religiosidade do outro, né, por meio de satanização. Mas vamos passar para a próxima, Pablo, por gentileza. Bom, isso aqui eu já falei também, né? Como é que vai aparecer esses questionamentos na escola, essa situação de intolerância. Pode passar para o próximo, Pablo. Bom, também já falei isso aqui também, né? Essas duas coisas. Bom, pode ir para a próxima. E aí, o grande desafio que eu vejo e que tem a ver com a minha inserção na disciplina, é como que a gente pode construir na escola um ambiente de diálogo interreligioso. No momento que o fundamentalismo ganha força no mundo e que, inclusive, é associado à extrema-direita, né? Então, muita gente coloca que o fundamentalismo, a marca dele é o ódio. Eu gosto de dizer, baseado no sociólogo Ari Pedro Oso, que marca o fundamentalismo não é o ódio, é o medo. Né? Então, sempre a extrema-direita cria aquilo que o Bauman chama de pânico moral. Então, da destruição das famílias, dos valores que sustentam as relações humanas, né? Aquilo que foi definido por Deus. E depois de criar um ambiente, né, de instabilidade, aí eles começam a construir as suas próprias respostas, né? Da ideologia de gênero, e das pessoas que não têm fé, né? Da modernidade que tira da pessoa a sua crença em Deus e tal. Então, como é que a gente pode criar um ambiente religioso, interreligioso, né? Um ambiente marcado pelo diálogo, né? Permitindo que as diferentes vozes apareçam, né? Das hegemônicas até aquelas que são silenciadas, encobertas, né? E aí a gente construir um ambiente que seja marcado pelo respeito, né? Então, o respeito é algo importante, mas também um outro ponto que é fundamental, que é o direito à diferença, né? Pode passar a próxima, Pablo. Bom, aqui também isso aqui nós já tratamos, né? Mas pode passar, Pablo. Acho que vão optar em... Tá. Então, é importante que a gente veja que a laicidade, como um processo histórico, né? A gente não pode pensar em copiar a laicidade de outros países, porque eles têm histórias diferentes do que a nossa, né? O grande exemplo é a França, né? A França é um país que a pessoa não pode usar um crucifixo, não pode usar um chale, a mulher muçulmana, né? Mas aí tem aquele filme Entre o Muro da Escola, que o diretor acho que foi brilhante, né? Tem um rapaz, Suleiman, e aí ele tá, a menina pergunta o que está escrito na tatuagem dele, aí ele falou que se você não tem o que dizer, é melhor que fique calado. Aí o professor, nossa, que maravilhoso, onde que você viu essa frase? Ele, no Alcorão. E encerrou a conversa ali. Mas dentro da lógica da laicidade francesa, iria amputar o braço do rapaz,
paz, né? Então, por quê? Porque a laicidade não é somente você encobrir as diferenças, não. É você criar esse ambiente que seja possível diálogo, que essa relação que é marcada pelo medo, pelo desrespeito com o outro, ele possa ser construído, né, de forma que o diferente, né, isso aí tem a ver com a questão de empatia, que o diferente não seja transformado em inferior ou um ser, numa pessoa perigosa, né? Então, firmar essa ideia de eliminação de privilégios, né? Quando você vai ver na escola, a religiosidade está lá. Mas qual religiosidade que é contemplada? Que a gente pode ver nos rituais. Tal. A outra coisa também, reafirmar essa ideia da imparcialidade do Estado, né? E a proteção da liberdade religiosa dos cidadãos. Eu acho que são pontos que eu queria que a gente reafirmasse, que aí a gente pode ir para a última parte, que na verdade é o desafio nosso dessa noite. Então, como tratar essas questões, né, na escola, nas festas religiosas? Não? E aí você fala assim, mas depois de falar isso tudo, você acha que é possível ele tratar sobre Páscoa, festa junina e Natal na escola pública? Pois então, para que isso seja possível, é necessário que a gente tenha em mente toda a discussão, todo acúmulo que se fez sobre a importância da laicidade. E também que a gente não se esqueça da diversidade religiosa, né? E a partir daí como que tendo isso em mente, né, você pode, a partir dessas temáticas, problematizar essas festas, permitindo que os alunos ampliem sua visão de mundo, né? Então, a primeira coisa é ver todas as práticas religiosas como práticas culturais. Então, se você tentar trabalhar com a ideia de dogma, se você trabalhar agora com verdade revelada, né, obviamente você vai dar com burros na água. Se você tentar também acontecer um iconoclasta, né, atacar uma determinada crença religiosa, você também vai perceber a mesma coisa. Mas se você pensar que todas as religiosidades são, na verdade, práticas culturais, né, e como é que elas foram historicamente construídas, então a gente vai ter condições de trabalhar uma perspectiva emancipatória, ampliando a visão de mundo dos alunos, com determinadas temas, né, determinadas festas que sempre estiveram presentes na escola. Porque aí vai ser possível aquele fundamento que eu acho que é importante, do aprender a ser. Né? Então, a gente, quando se afirma uma identidade, né, como é que é a demarcação da diferença? Como é que o outro é visto? Aqui é importante da gente pensar a relação eu e eles, né? Eu e ele, nós e eles. Como é que o outro é tratado? O outro é tratado como inimigo, a ser debelado, a ser destruído. O outro é visto como uma ameaça ao meu ser, né? Então, como é que você trabalha isso do ponto de vista pedagógico? Né? Com o objetivo de aprender a conviver, que é um dos fundamentos importantes de um Estado democrático de direito, e de combate aos estereótipos e preconceitos religiosos, conforme nós vimos no início, né? A escola, a gente tem muitas crianças, muitos adolescentes, né, jovens e adultos que sofrem com a questão religiosa e nem é percebido, né, porque não se insere na religiosidade vista como normal, a religiosidade hegemônica. E como é que isso pode ser pensado? Através de um processo que vai historicizar as chamadas festas religiosas no ambiente escolar. Né? Pode passar a próxima. E aí vou pegar a Páscoa, né, como um exemplo importante, e aí a gente vai abrir para discussão. Né? A Nayara fez um exercício interessante, nós dois estamos comprometidos de escrever um artigo sobre essa discussão, mas ela, em vez de pegar a Páscoa e colocar seus dogmas, seus fundamentos, a Nayara ela vai historicizar a Páscoa. Né? Claro, a palavra Páscoa, o surgimento dela está
na religiosidade judaica, né? Então, se você pegar lá, a Páscoa aparece pela primeira vez, né, lá no livro de Êxodo, exatamente no momento em que tá, no momento das chamadas pragas do Egito, né? E onde que tem uma das pragas é o filho primogênito, né, das pessoas, né, das suas criações serem mortas, né, a não ser que tenha um sangue do cordeiro na porta. Então, o anjo, quando ia passar, onde que para vamos dizer, para levar a vida do primogênito, tinha o sangue, não era. E aí eles fazem isso aí, eles começam a comemorar, né, como memória, para não se esquecer do cativeiro, tá? E tem uma ideia da passagem nesse momento. Aí você vai ter essa é a primeira ideia da Páscoa entre os judeus. Entre os primeiros cristãos tem a ver com a questão da ressurreição, o recomeço, né? Então, essa também todo mundo tá explícito para todo mundo. O que a Nayara faz? A Nayara começa a historicizar para a gente a Páscoa, né, dos cristãos que advém depois do Concílio de Nicéia, que vai ocorrer por volta de 353 depois de Cristo, né? E o que foi esse concílio? Eles vão criar vários elementos de poder para afirmar o cristianismo. E a partir desse concílio, eles vão começar a se aproximar de outras religiosidades. Então, dentro da Páscoa, né? Então, eles já tinham entre os chamados pagãos, né, uma festa bem parecida com a da Páscoa, que era de uma deusa, Iosterne, ou Ostara, né, que é uma deusa pagã. E aí, assim, essa é uma discussão interessante para poder falar sobre apropriação cultural, né? O que eles vão tirar dessa religiosidade? A questão dos ovos, né? Então, mas só que aí os ovos não era como de hoje, né? Então, mas aí você pode começar a trabalhar com os alunos de onde que vem, né, com essa crença, essa religiosidade, né? A ideia também do coelho como exemplo de fertilidade remonta à antiguidade, antes do cristianismo, lá no Egito, né? Então, obviamente, o chocolate somente depois, né, do processo que nós tivemos aqui de colonização, quando foi encontrado o cacau e tal, e começa uma outra discussão. Mas tudo isso é possível discutir com os alunos como é que vai ser a apropriação cultural de cada elemento e como é que eles são ressignificados em outros lugares, né? Então, por exemplo, né, nem todo lugar o símbolo é o coelho, né? Então, na Austrália, por exemplo, eu acho que fala Bilbai, né, que era um marsupial, né, entre 30 centímetros a 60, né, que pesa mais ou menos 2,5 kg. Lá, em vez de ser o coelho, né, que reproduziu muito rapidamente, passou a ser esse animal, né? Então, a gente vai percebendo isso, né, quando a gente vai estudando essas festas religiosas de uma outra perspectiva. E claro que, tendo isso em mente, você vai trabalhar com os alunos não de uma maneira bancária, como diria Paulo Freire, falando dessas questões todas que eu trouxe aqui. Né? Primeira coisa é fazendo uma discussão com os próprios alunos. Né? O que eles já ouviram falar sobre Páscoa? Todas as famílias, será que comemoram? Será que comemora da mesma maneira? Será que no dia da Páscoa eles fazem comidas diferentes? Né? Então, a Nayara começa, nessa historicização que ela faz, a fazer esse tipo de pergunta. Né? Porque para você também não cometer aquilo que o Bourdieu chama de violência simbólica, já trazendo tanto os seus conceitos e preconceitos dentro da discussão, mas fazer com os alunos o levantamento de como que a Páscoa é comemorada dentro da própria família, depois, né, pensando em diversos lugares, no mesmo espaço do Brasil, todos os lugares é comemorado da mesma forma, né? Quais são as diferenciações,
né? Há uma comida específica ou todas se concentram nessa questão da distribuição dos ovos de Páscoa? E aí a gente vai percebendo que a diversidade na própria sala de aula e abertura para que eles possam pensar na a forma como eles podem pensar em outros espaços, por exemplo, né? E aí, a partir dessa discussão do espaço, né, como professores de história, nós temos a obrigação de situar esses alunos no tempo e no espaço, né? Como é que era, quando que começou, com quem, com qual objetivo, né? Com quais povos, né? Sempre foi da mesma maneira, né? E aí pode, claro que não. Então, como um elemento de longa duração, como é que isso é ressignificado com os primeiros cristãos e depois do Concílio de Nicéia, né? Pós a chegada dos europeus à América, né? na Oceania, né? Então esses elementos todos são importantes. E quando a gente, isso eu estou falando da Páscoa, mas a festa junina também é outra oportunidade, né? O Pablo, quando a gente conversando, ele fala assim, olha, em Campos Altos, onde que ele, a terra dele, né, que ele coloca assim, como é que lá as pessoas usam as melhores roupas para ir para a festa junina. E aí, quando o filho dele participou de uma festa junina aqui, como é que era a caricatura, né? A caricatura, a caricatura da pessoa que proveniente do campo. O preconceito estava ali, né, remendado, como é que era, o dente cariado, né? Ele foi descrevendo essas coisas. Pois então, é possível. E algumas professoras insistem em dizer: festa junina não é festa religiosa, é cultura. Então, isso é tão verdadeiro que se você falar isso no interior de Minas ou no Nordeste brasileiro, é perigoso a pessoa falar assim, não, esse aqui nós estamos diante de uma pessoa, de um sacrilégio, né? E você ser uma persona não grata entre eles, né? Mas também a festa junina está cheia de apropriação cultural, né? A escola, inclusive, é um dos lugares que vem fazendo isso, trazendo músicas que não é típica, né, de festa junina, né? Não é só forró que aparece, e alguns lugares até o funk começa a aparecer também. E por quê? Porque a história é dinâmica e tal. E o Natal também é outra, né? Para muita gente, né? E eu, durante muito tempo, achava que Natal era exatamente o dia do nascimento de Jesus, né? E o 25 de dezembro tem a ver com outra festa religiosa, né, do solstício, e como é que é de um outro deus pagão, e como é que dentro dessa apropriação cultural foi possível criar essa festa, né, que hoje se universalizou, mesmo quando a pessoa não é cristã, ela usa para poder comemorar e tal, né? Os judeus têm uma festa específica no 25 de dezembro. Então, acho que nós temos uma possibilidade, com esses temas, trazer para a escola pública a questão da diversidade, né? Mesmo que não exista entre, né, os indígenas uma festa similar a nenhuma dessas, a gente pode, né, não exatamente nessas mesmas datas, trazer para, e nós devemos trazer para dentro da escola pública outras comemorações de grupos que são invisibilizados e silenciados, né? Enfim, para passar a palavra para vocês, o objetivo não é celebrar a festa e nem ocultá-la, mas problematizar, trazê-la para a escola nacional, para a escola pública como uma prática social e uma prática cultural. Bom, falei muito, Pablo. Vou passar a palavra para você conduzir o diálogo com os professores. Tá ótimo, meu camarada, colega, professor Eli Sabino. Muito obrigado pela sua explanação, né? E agora nós temos ainda um tempo para o debate. Então, temos muitas pessoas presentes, a nossa reunião está bem sucedida, né? Interessante que, apesar de a divulgação não ter sido muito boa, tem muita gente participando. Então, quando o assunto é interessante, as pessoas participam. Agradeço muito a todo mundo que ajudou na divulgação, enviando o link
do Meet, e daqui a pouquinho, depois que encerrar, a gente sobe para o YouTube. Bom, temos um tempinho para um debate. Está aberta a palavra para quem quiser fazer algum comentário, pergunta, tirar alguma dúvida, fazer alguma manifestação. Podem ficar à vontade. Bom, eu quero iniciar, então... Bom, a professora Ana Paula colocou aqui no chat. Vou ler aqui, tá, Ana Paula? Parabéns por essa explanação, agradeço pelas reflexões que você nos trouxe na noite de hoje. Não poderia ficar para o diálogo final devido a outro compromisso. Tudo bem, Ana Paula? Boa noite a todos. Obrigado, professora Ana Paula, nossa colega, que vai ser a próxima palestrante no dia 16 de agosto, tá, pessoal? Ela vai apresentar sobre as datas cívico-políticas. Então, podem agendar aí já, no dia 16 de agosto, professora Ana Paula Giavara. É isso. Obrigada, viu? Eu falei, acho que eu vou tentar ser mais discreta possível nessa minha saída. Mas eu não deixei. Você não deixou, mas tudo bem. Ele falar pessoalmente, aproveitar obrigada, e fazer a propaganda. Né? Não, tá certo. Ele, obrigada pelas reflexões que você trouxe, né? Acho que esse diálogo ele é muito necessário, sem dúvida nenhuma. Nos ajuda muito, né, a compreender o fenômeno educacional, nos ajuda nessas reflexões sobre a questão da laicidade na escola, né? Foram explanações assim muito próximas, de fato, do que nós experimentamos na realidade nas escolas de educação básica. Os relatos que você trouxe também estão muito próximos daquilo que os estudantes têm trazido para nós nas disciplinas, né? Nas vezes em que a gente ofereceu a disciplina na pedagogia e em outras licenciaturas também. Inclusive, a forma como você colocou a tua explanação me inspirou também para pensar como eu vou trazer as minhas reflexões para falar das datas cívico, né? Principalmente quando você trouxe os relatos das experiências dos professores, né? Então, acho que isso contribuiu muito, né? É lógico, falar das tradições, né, da forma como as coisas já estão postas, né, pode parecer assim, né, no caso das datas cívico, mas todo mundo já sabe, né, como tradicionalmente as datas vêm sendo trabalhadas pelos professores, né, muito próximo daquela ideia, no caso das datas, né, daquela história tradicional, de uma abordagem voltada para a questão dos heróis e tudo, mas trazer a fala dos sujeitos, né, dos sujeitos que estão na sala de aula, das professoras, e no caso do que eu tenho pensado em trazer, né, das experiências dos alunos como estagiários, ou das experiências pregressas deles como alunos, vai ser bem bacana, né, e ajuda a exemplificar muito bem e a pensar em propostas, né, diferenciadas, propostas com perspectivas mais ampliadas para trabalhar esses temas na educação básica, né, então acho que isso me inspirou bastante, assim, então agradeço pela forma como você trouxe, né, a explanação sua, achei que foi muito positivo, muito produtivo a discussão que você iniciou. Peço desculpas mais uma vez por ter que me ausentar mais cedo, mas tenho um outro compromisso agora, próximo das 19 horas, e preciso me organizar para ele. Mas obrigada, pessoal. Um abração. Um abraço, Ana Paula. Obrigado Ana Paula. Pelo carinho. Bom, obrigado, Ana Paula. Então, dia 16 de agosto, professora Ana Paula, 17 horas. Temos ainda mais uns 15 minutinhos para o debate. Eu queria fazer alguns comentários ali. A gente já é colega, inclusive dividimos o mesmo gabinete, apesar da pandemia ter nos impedido de nos encontrar pessoalmente já há muitos meses, né? Então, quero manifestar minha saudade de encontrar pessoalmente com você e todos que estão aí na reunião. Mas, assim, gostei muito. Então, assim, já conheço a discussão, né? Que você, né, seu estudo, suas pesquisas, né, a sua contribuição sobre esse tema da educação e a sua relação com a religiosidade, né? E aí, te ouvindo agora, eu fico pensando uma coisa, primeiro, que existem religiões que são religiões militantes, que buscam fazer mais adeptos, que é o caso do Islã e do cristianismo, né? E mais especificamente, mais fortemente no âmbito do cristianismo evangélico, né? Enquanto outras religiões, como por exemplo o judaísmo, não tem essa característica. Pelo contrário, é uma religião fechada.
as religiões afro-brasileiras, a Umbanda e o Candomblé também não é muito forte. Elas até têm crescido, né? Eu estou curioso para saber no próximo censo, né, religioso, mas elas não têm essa verve de criar, né, de proselitista, assim, né? E além disso também outra. Então assim, como que a laicidade na escola pode nos ajudar a, de certa maneira, frear as militantes? Esse exemplo que você colocou, o aluno fala, mas não tinha dinossauro, não tem dinossauro na Bíblia. Isso aí, para mim, já é uma característica dessa religiosidade militante. Você vê, não é o aluno da religião afro-brasileira, dificilmente vai contestar alguma coisa que o professor vai falar, ele vai ficar, em geral, no canto dele. Enquanto o cristão, o evangélico, que vai contestar, porque ele tem que contestar. Faz parte do ser cristão, evangélico, ou católico também, né? Você está sempre o que a gente chama de militância na política, mas é a evangelização, né? Está sempre pregando, sempre levando a palavra, né? Então, eu penso que a laicidade pode ser um caminho para a gente tentar perceber isso na escola e buscar um certo equilíbrio, né? E outra questão é a questão também de um tema muito recente, que é o tema da decolonialidade, né? E aí ao te ouvir também, eu fiquei lembrando assim, na história da religião cristã no Brasil, né? Como ela veio junto com a colonização, como ela tem. Então, quando você fala, né, Eli, que a gente não consegue conversar com a massa sem falar da religião cristã, né? Sem falar de Deus. Bom, eu penso que assim, porque acho que é importante não apenas constatar isso, né? Que eu acho que é um fato, né? Mas assim, tentar entender historicamente o porquê disso, né? Isso tem raízes na colonização, né? Que foi um processo, enfim, problemático, haja violência simbólica aí nesse processo, né? E até que se construiu, depois de 500 anos, né, uma hegemonia cristã. Diria que talvez depois de uns 300 anos. Essa hegemonia já estava colocada ali no início dos 1800, né, quando o Brasil se torna um país independente. Então, acho que é importante também a gente, não sei, tentar ligar esses fios, o fio desses estudos da crítica à colonização e os estudos decoloniais com os estudos sobre a religião, né, na escola. Posso comentar? Vamos ver se mais alguém, porque a gente tem temos pouco tempo para o seu retorno agora. Vamos ver se mais alguém tem algum comentário, alguma colocação. Caso contrário, pode ficar à vontade, mais uns 10 minutos, Eli. Aí a gente encerra, por favor. Tá. Ô Pablo, quando você usa essa palavra religião militante, tem outras que são como a religiosidade de matriz africana, mais contidas, né? Ou judeus que não têm esse caráter proselitista, e que a laicidade pode conter isso no espaço escolar, né? Mas assim, eu quero destacar para você o seguinte, que quando a gente fala dos cristãos, você tem aí, sobretudo evangélico, um termo guarda-chuva, né? Então, por exemplo, luteranos, anglicanos e presbiterianos no espaço escolar, eles não vão ter isso que você está chamando de religiosidade militante, né? E é curioso também, né? Então, tem um conhecido, né, que é presbiteriano, que você fala da religiosidade de matriz africana, não é porque ele respeita, tem uma questão de crendice, uma certa soberba, né? Então ele fala assim, não, aquilo ali é como se fosse um folclore, né? Não existe. Então é como se querer debater a existência de Papai Noel e tal. Bom, o outro é indiferente. Então, no caso específico da religiosidade que você está falando, são as pentecostais e neopentecostais. E aí é o seguinte, não adianta você querer freá-las sem compreender como que se dá os seus avanços. Que eu acho que é aí que
que é interessante, porque na periferia, você falou das religiosidades de matriz africana, que você está curioso como é que vai ser no próximo censo demográfico. Mas a maior parte das pessoas pardas e pretas, né? Então a negritude está caminhando a cada censo demográfico em direção aos pentecostais e neopentecostais, né? Então a maior religiosidade negra no Brasil não está na Umbanda e no Candomblé, do ponto de vista estatístico. A minha pergunta que eu venho fazendo é assim, por quê? E outra coisa, quanto mais da periferia, mais pentecostal e neopentecostal, né? Se você se limita a circular nas áreas centrais, nas áreas nobres, nas áreas gentrificadas da cidade, pelo contrário, você não vai ver esse tipo de crença com força, não. Mas se você circular nesses espaços aí, né? Então eu fico observando essas coisas, né? Então teve aquela situação mais recente lá em Jacarezinho, que a polícia vem e exterminando a juventude negra, e estava lá o jornal focalizando Igreja Pentecostal, Deus é Amor, né? Então, e eu tenho umas hipóteses, por que cresce mais ali, Igreja Pentecostal e Neopentecostal. Então, como eu venho de Ribeirão das Neves, Justinópolis, eu sempre fiquei assim, pô, cresce boteco aqui e religioso, e Igreja Pentecostal, né? O que atrai? Pois então, se você for na periferia, você não vai ver centro de cultura, concerto, você vai ver a limitação das praças públicas quando há, né? E uma coisa que eu falo assim, por que você não tem conservatório? Mas os meninos aprendem a tocar violão, tocar bateria, guitarra. Em que lugar? Então, onde que você tem uma ausência da política pública, então você fala em silenciamento dessas pessoas pela laicidade. Eu falo o seguinte, que eu defendo, quer que as pessoas ampliem a sua relação com o outro, olha só, a pessoa não pode depender de uma religiosidade para ter, por exemplo, proteção social. O traficante nesses lugares, eles respeitam quem é dessas religiosidades, eles não entram aliciando os meninos, seja para ser soldado do tráfico ou para ser usuário, né? Então, os pais na periferia não querem que as filhas se engravidam cedo, eles incentivam esse tipo de religiosidade. A mesma coisa do rapaz, né, para ficar longe da criminalidade, das drogas, né? E aí estou falando porque às vezes você pô, mas na Zona Sul os meninos também são usuários de droga, mas a diferença é que na periferia o cara vai ter que lidar, né, numa área de confronto, tanto com o policial de um lado, né, normalmente rapazes negros, e com o traficante, né, que você vai escolher qual que é o melhor. Então eu tento raciocinar da seguinte maneira: ali nesses lugares tem uma dimensão de lazer que não se encontra na periferia, tem uma dimensão de proteção social, e para as pessoas negras que são satanizadas pelas religiosidades que possuem, e que não é invenção da Universal, isso aí está lá desde a época, já que nós história, desde a época da colonização. Então, o que essas igrejas souberam fazer é trazer com força aquilo que já estava no imaginário, né, para satanizar essas igrejas, essas religiosidades de matriz africana. Pois então tem aquele ditado, né, preto de alma branca. Pois então, na periferia eu já vi, né, mulheres negras com a mulher branca de joelho, a mulher negra com a mão em pé, fazendo oração. E aí ser chamada de mulher de Deus, né? Então, o cara ser respeitado pela polícia, que está de terno, gravata, e isso aí aparece na minha dissertação de mestrado, e a Bíblia, né? Então, ele é respeitado pelo policial, né? É como se ele ficasse embranquecido com a crença dele, com a religiosidade. Então, você tem uma dimensão complexa, né, que não vai ser simplesmente apelando para a laicidade que você vai conseguir o que você quer, que é frear um tipo de religiosidade que você está chamando de militante. Porque isso faz parte da identidade das pessoas. Pode não fazer na sua aula, mas vai fazer no pátio, vai fazer em outro lugar.
né? Agora, como você falou dos decoloniais, eu tenho pensado assim, como que a partir dessas crenças eu posso ampliar a visão de mundo? Primeiro, como eu falei, alargando. Não existe só o criacionismo judaico-cristão, né? Os alunos, é importante que eles saibam que outras religiosidades indígenas, né, as religiosidades afro-brasileiras possuem outra cosmovisão. Segundo, como você falou da decolonialidade, é importante que a gente tenha em mente alguns elementos usados pelos, vamos dizer, pelos missionários, né, estadunidenses. Quando eles vão justificar a sua ida à África, por exemplo, é para levar a luz. Só que a narrativa bíblica fala que os 10 mandamentos foram ditados por Deus no Monte Sinai, que está no Egito. E, aliás, os meninos da periferia, que já ouviram falar muito do Egito, não sabem que o Egito está na África. Outra coisa também, quando você pega a narrativa bíblica, diz que Adão e Eva, né, estavam no jardim do Éden, que está entre o rio Tigre e Eufrates. Pede para o menino representar o jardim Adão e Eva. É uma mulher loura, ou de cabelo preto, mas nariz liso, né? Cabelo liso, nariz afilado e tal. Pois então, mas lá fala que está entre os Tigres e Eufrates, ela estaria onde hoje é o Iraque. E lá as pessoas têm esse fenotípico, né? Jesus, né, que também aparece como um grande símbolo da religiosidade popular, ele nasceu na Palestina, né? Como é que ele pode ser esse homem loiro, dos olhos verdes e tal? E aí ele esteve no Egito e não foi confundido, né? Então, acho que quando você traz... Porque, para mim, Pablo, o importante é que as pessoas comecem a pensar, a perguntar, né? A ler o mundo e ler a palavra. Porque essa aula de palavra é a palavra de Deus, que é a Bíblia. É ler o mundo, né, e ler o que está escrito. E começar a comparar. Esse é o melhor caminho. Porque se você pensa no silenciamento, que tem sido a estratégia dos professores, tem demonstrado que isso não tem sido uma questão boa para a construção do respeito, né, da tolerância, né? Porque isso está nas religiosidades. E outra coisa, para finalizar, a gente tem exemplos de grupos pentecostais que, no momento histórico, foram extremamente progressistas. Eu posso dizer, os primeiros pentecostais nos Estados Unidos, que trouxeram a discussão étnico-racial para a cena, que inclusive apareceu como estava africanizando o protestantismo estadunidense. Posso trazer aqui, né, as ligas camponesas, as descrições do Francisco Juliano sobre a disciplina e o comprometimento dos pentecostais na luta pela democratização da terra. Então, como não essencialista, a gente pode pensar que é possível que, mesmo a pessoa que queira se manter como pentecostal, ele tenha uma relação que não seja belicosa, de enfrentamento, seja de respeito, de considerar o outro, e que seja possível conviver com outras religiosidades sem fazer do diferente alguém inferior ou alguém ameaçador, né? Bom, não sei se eu te respondi, mas ótimo. É isso. Respondeu. Eu não falei de silenciamento, foi um termo que você colocou, né? Não, falei de silenciamento frear. Silenciamento é aquela fala que eu falei dos professores. A laicidade serve assim. Não, nós não vamos discutir isso aí. Aí você não vai tratar desse assunto aqui. Mas você trata desse que você permita que eu trate de vários outros, dentro de um projeto pedagógico. Sim. Não, estou dizendo assim, eu estava falando dentro do ambiente escolar, né? Porque o que a gente percebe, né, pelo menos o testemunho que você mesmo traz, é que eu te ouvindo agora, né, que existem evangélicos progressistas, eu imagino devem existir bolsonaristas progressistas também, pela mesma linha de raciocínio, assim, né? Mas não sei onde eles estão. Igual eu também gostaria de conhecer os evangélicos progressistas. Você poderia nos apresentar? Porque o que a gente mais vê da intolerância partindo é justamente desses grupos, né? Então é interessante você prezar muito pelo diálogo. Acho que é por aí mesmo. O educador freiriano que você né, não te deixaria fazer diferentemente.
Eu, como sou revolucionário, eu até achei interessante a ideia do silenciamento, viu, Eli? Mas fica aí um debate para uma próxima oportunidade. Se você se abrir, eu te apresento alguns congressistas depois. Tá bom. Muito bem, gente. Muito obrigado pela participação hoje. Obrigado pela sua excelente palestra, meu grande camarada e colega Eli Sabino. Com certeza a gente ainda vai ter várias oportunidades para debater sobre esse tema, tanto na nossa disciplina quanto nos artigos que nós estamos aí preparando, né? E agradeço a presença de todas e todos. Tem aqui o comentário da Elaine. Gratidão, Eli, principalmente pelas dicas de como conduzir esse assunto em sala de aula. Gostaria de saber em que época que suas pesquisas foram feitas. Em sua opinião, a expansão do protestantismo nos últimos anos mudaria alguma coisa nos resultados? Aí tem também aqui um comentário da Jalmires. Eli, obrigada sempre por tanta significância em sua fala. Pensando nas quadrilhas e danças juninas, a alteração das formas de expressão corporal contribuem para transformar a tradição junina agregada ao caráter religioso para algo mais moderno, entre aspas, ao incluir na escola outros estilos de dança e música? Moderno aqui não tem intenção de dizer que moderno não é religioso. Aí também, Diego, prazer. Roberta, muito obrigada. Sempre muito bom ouvir o Eli. Mércia, esse tema merece um outro momento para aprofundar. Com certeza, Mércia. Vou aproveitar esse comentário final da Mércia para dizer que, infelizmente, não vai dar para a gente responder as perguntas, mas fica aí o gostinho de um aprofundamento, né? Uma coisa bem rápida. Vai lá, Eli. Para a Daiane aqui. Daiane, eu defendi a minha tese, foi em 2012. A Elaine que perguntou. 2012, né? E aí fazer o avanço dos pentecostais, se eles avançam para reconfigurar a escola, com certeza. Inclusive, o mestrado foi sobre os pentecostais. E eles têm projeto de poder, que é uma outra discussão que a gente podia fazer num outro momento, né, fora talvez desse grupo assim ligado ao ensino de história, porque a gente compreende melhor, por exemplo, né, a Igreja Católica colonizou as escolas. Claro que há uma disputa agora desses pentecostais e neopentecostais para recolonizar a escola de outro jeito. Eu gosto de dizer o seguinte: assim que falecer o pastor da Igreja Batista da Lagoinha, Márcio Valadão, a bancada evangélica na Câmara Municipal, a primeira escola eles vão brigar para ser Escola Municipal Pastor Márcio Valadão. Eu duvido que não será diferente, né? Pela força que eles têm na Câmara Municipal e pelo projeto de poder que eles demonstraram ter. Né? É uma hipótese, obviamente. Resultado de uma porque é dinâmica, né? Essa questão. Mas é conhecer a dinâmica, faz parte da gente entender como que a gente pode... E que essas pessoas também não são os nossos alunos. Os nossos alunos que chegam, eles não podem ser... Se você está lendo sobre essas lideranças, esses alunos nossos, a gente tem que pensar o contexto que estão inseridos, como é que estão elaborando essas crenças, que sentido faz para eles, e como que nas nossas disciplinas a gente pode, como diz o Pablo, né, como freiriano, criar uma relação de diálogo, né, e ampliação de visão de mundo. Tá? Isso aí, Eli. Não tem jeito de terminar isso hoje, mas... não. Esse assunto é infinito, praticamente. E eu sou ex-aluno, né, do Instituto Gammon, dedicado à glória de Deus e ao progresso humano, uma escola presbiteriana fundada por missionários evangélicos norte-americanos em Lavras. Estudei lá 2 anos no ensino médio. E eu lembro todo dia de manhã o pastor fazendo a sua devocional. Então, assim, tem muita vivência também no campo evangélico, não como você, né, mas também tem essa vivência. E fica aí para nosso diálogo para próximas oportunidades e faço votos para que a base do Bolsonaro continue minguando entre os evangélicos. Eu tive notícia que o Lula já tem conseguido reconquistar boa parte da base evangélica. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui hoje e até dia 16 de agosto com a professora Ana Paula Giavara.
Um abraço, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Pablo. Né? Um grande abraço para vocês. Uma boa noite. Obrigado, Boa Elaine. noite. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, Eli. Boa noite, Pablo, colegas. Muito obrigada. Obrigado a você, Bianca. Valeu, Eli.